Nós vamos agora ouvir 4 importantes nomes do registro de imóveis. E para apresentar ações do registro de imóveis do Brasil, quero e tenho a honra de convidar a diretora de comunicação do Registro de Imóveis do Brasil, RIB, senhora Érica Medeiros Kriegel-Stockel. O presidente do Registro de Imóveis do Brasil, RIB, Ari Álvares Pires Neto. O presidente do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, na sigla ONR, Juan Pablo Correa Gosweiler. E o presidente do IRIB, registrador de imóveis em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e ex-juiz federal, José Paulo Baltazar Júnior. Primeiro, eu quero avisar o seguinte, se a voz embargar, se eu não conseguir falar, é pela emoção, tá? Hoje, principalmente, para mim, vai ser difícil separar um pouco a racionalidade da emoção, mas eu vou tentar. Pronto. Eu vou deixar vocês agora com os 3 presidentes, comentando sobre o planejamento estratégico que está sendo realizado, dizendo uma parte para vocês, esse trabalho é riquíssimo. Quem está participando dele fica realmente impactado com a capacidade do nosso serviço, com a capacidade dos nossos colegas de repensar e reinventar o futuro do registro de imóveis. Boa tarde a todos. Só os firmes e fortes agora na plateia. Tivemos algumas baixas ontem à noite, né? O pessoal estendeu um pouquinho a noite, o pessoal agora de manhã também foi no passeio do Boto. Depois do almoço, só os firmes e fortes aqui, muito obrigado por estarem presentes. Presidente Baltazar, também muito obrigado pelo convite. Palestras riquíssimas aqui no IRIB, as temáticas, os palestrantes. E agora, esse momento é um momento um pouco diferente. É um momento em que a gente consegue prestar contas para vocês. Temos 3 presidentes e a gente considera super importante podermos estar trazendo para conhecimento de todos o que está acontecendo ali atrás do IRIB, do RIB e do NR, para que estejamos todos na mesma página. E o interessante da gente poder estar trazendo isso para vocês é buscar esse engajamento que a gente está vendo aqui. Os colegas, a gente conversa ali na recepção, todo mundo querendo participar, saber, dando sugestões. Então é isso aí que nós estamos buscando. E se esse ano foram 350, ano que vem serão quantos, presidente Baltazar? Oi? 51. Não, 350? No ano que vem nós vamos levar mil participantes, no mínimo 800, tá bom. Então, assim, rapidamente, para não tomar muito tempo, vamos falar um pouquinho do planejamento estratégico que as 3 entidades estão fazendo, projetando o que a gente imagina para o registro de imóveis do Brasil daqui a 5, 10, 15 anos. E depois a gente abre a palavra para cada um dos presidentes falarem sobre a sua própria instituição, não é? Então, nós iniciamos com uma empresa especializada, um profissional bastante competente, o Adriano Sá, um planejamento estratégico das 3 entidades. Vamos ver se larga o vídeo aqui. Aí vai explicar até melhor do que eu.
Hoje nós estamos aqui em São Paulo, na sede do Registro de Imóveis do Brasil, a fim de fazer o planejamento estratégico das 3 entidades. O RIB, o IRIB e o ONR. Está sendo uma reunião bastante profunda, bastante interessante, com a presença de colegas de vários estados para garantir uma representatividade. Nós sabemos que cada entidade possui suas funções e seu propósito específico, mas nós sabemos também que o Serviço de Registro de Imóveis brasileiro precisa de um propósito único. Essa comunhão de diretrizes definida pelas 3 entidades nacionais, a esfera acadêmica, atinente ao IRIB, a esfera tecnológica e de serviços digitais, atinente ao ONR, e a esfera político-institucional de incumbência do RIB, precisam estar alinhadas para que o Registro de Imóveis possa pensar os próximos 10, 20, 30 anos. O processo de construção do planejamento estratégico de gestão e do planejamento estratégico de marketing é um processo de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, nós estamos executando reuniões com um grupo de trabalho multidisciplinar definido pelas 3 entidades. Esse grupo único se reúne periodicamente e nestas reuniões a gente consegue fazer com que todos participem de dinâmicas proativas, dinâmicas assertivas, com metodologias ativas para identificar cada um dos pontos necessários do trabalho, para que a gente alcance os resultados esperados, tenha um planejamento único e definir o plano de ação, um plano de ação coordenado, um plano de ação onde todas as entidades falem com a sociedade e todos os públicos de interesse sobre a atividade de registro imobiliário no Brasil. Precisamos melhorar as condições, sabemos que temos várias falhas, mas queremos corrigir isso, criando uma maior padronização, unicidade. A gente sabe que muitas das questões estão pautadas na transformação digital, na regularização imobiliária dos imóveis e também numa boa prestação de serviço público. Então, é um momento muito importante para todos nós e que a gente espera extrair daqui boas ideias, boas diretrizes, bons planos de ação para realmente melhorar aí o nosso registro de imóveis no Brasil. Curiosidade, quem dos senhores tem um planejamento estratégico da própria serventia? Bastante gente. Então, vocês sabem da importância. E nós tivemos essa iniciativa no sentido de que as 3 entidades estivessem alinhadas, porque, ao fim e ao cabo, nós somos um registro de imóveis. Então, apesar de termos IRIB, nossa entidade mãe, ON, a tecnológica, e o RIB institucional, nós precisamos pensar e atuar juntos. E, Ari, me fala um pouquinho desses desafios encontrados aí. Boa tarde a todos. Como diz o Juan, realmente, logo após um almoçozinho, difícil que todos estejam presentes ou que estejam acordados, não é? Mas nós temos muita coisa para prestar contas. Acho que as 3 entidades têm trabalhado muito e a gente precisa, de certa forma, estar mostrando para vocês, pelo menos dando um exemplo daquilo que a gente tem feito. Dentre os desafios que a gente tem atualmente, encontra-se a reforma tributária. Por vários motivos, nós não conseguimos ser inseridos nas exceções que a lei delegou para algumas atividades econômicas. Só para que vocês tenham ideia, a última emenda que a gente estava tentando, tinham 500 atividades empresariais, comerciais, de prestação de serviços, querendo também algum tipo de redução da base de cálculo para efeito dos novos tributos, né? do IBS e CBS. Né? Tem hora que some aqui, é tanta sopa de letrinhas que a gente fica meio perdido. Mas o que acontece? É inexorável que os prestadores de serviço vão efetivamente pagar mais caro.
Isso não tem dúvida, o próprio Congresso sabe disso. A gente tem que aceitar que os prestadores de serviço que tinham um certo benefício no Brasil em relação às atividades produtoras, às indústrias principalmente, elas vão passar a pagar mais para se tentar fazer uma redução justamente para essas empresas que geram, pelo menos na cabeça dos políticos, geram mais emprego. Hoje, no Brasil, a maior parte dos empregos está na prestação de serviço. Mas, enfim, o que a ideia será essa, está implementado. Nós não conseguimos uma redução. O grande problema nosso hoje é que o IBS e CBS, ao somarmos, antes nós tínhamos um imposto sobre serviços de no máximo 5%, entre 2% e 5%, tem algumas cidades em Minas Gerais que é 2%, outras 3%, outras 5%, e assim no Brasil todo. Nós vamos passar, no mínimo, se não conseguirmos, ainda tem possibilidade de haver, dentro as leis que vão regulamentar o IBS e o CBS, de haver alguma válvula de escape, para que a gente não tenha que pagar 27,5% de imposto. Um pouco da vantagem com os políticos com quem eu conversei, com quem eu tive acesso, é que não é um imposto que entra em vigor, por exemplo, agora em 2026, já cobrando 26%, ele é paulatino. Então dizem que toda discrepância, e é por isso que a gente tem que estar atento e tem que estar trabalhando lá no Congresso Nacional, toda discrepância que acontecer, e a gente tem demonstrado isso, olha, hoje eu pago 5%, como é que eu vou pagar 27%? Nós vamos repassar isso para o tomador de serviço. A nossa tabela já é uma tabela cara, por vários motivos, e todos nós sabemos disso, não é? A gente sustenta boa parte do Poder Judiciário, agora Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia do Estado, e pouca gente divulga esses fatos. A mídia, de certa forma, não divulga esses fatos. Então, o que a gente precisa é efetivamente demonstrar a situação de dificuldade que vai ficar em repassar esses valores para o tomador de serviço. Então, a gente está trabalhando, existe chance, existe possibilidade de conseguirmos adequar a uma média, mas nunca abaixo de 12% a 13%. Então, 5%, vamos esquecer isso, não existe mais. O tomador de serviço, mesmo com as possíveis reduções, vai estar pagando 13% como base de cálculo sobre o serviço praticado. Não é? Com relação à imagem, Érica, que, de certa forma, defendeu e nós fizemos essa padronização, foi uma ideia que tivemos no primeiro evento, no primeiro encontro do Registro de Imóveis do Brasil, até então CORE-BR, lá em Belo Horizonte, e não vou dizer que fui o pai da ideia, mas acho que houve um consenso de que a gente precisava padronizar. Nós ainda temos Ariba, espero que em breve vocês modifiquem para RIB Bahia, né? Arirge, Arispe, CORE Minas Gerais, RIB, já era RIB Santa Catarina, né? E era CORE Santa Catarina que passou a ser RIB Santa Catarina, enfim. Era uma sopa de letrinhas que a população, o público em geral, o próprio Poder Judiciário, os poderes constituídos, não tinham noção do que isso representava. A nossa entidade, Registro de Imóveis do Brasil, ela é uma associação de associações estaduais de registradores de imóveis. Então, nada mais relevante que defendêssemos o nome da nossa atividade com o próprio exercício, que se confunde com o exercício do que fazemos. Nós somos registradores de imóveis. Então, por que não divulgarmos no Brasil inteiro que a associação é Registro de Imóveis do Brasil, seção Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro? Isso nos dá mais coesão, mais força, uma maior sensação de pertencimento. Então, isso aí a gente está conseguindo. Nós já temos hoje, se não me engano, são 13 ou 14 estados que já abraçaram a marca, essa denominação. Às vezes você não precisa trocar a razão social
da entidade estadual, mas coloca a utilização como marca de fantasia, porque é possível que a gente faça essa padronização sem muito custo. Enfim, eu acho que isso é importante. Depois nós vamos ter aí os uniformes, a padronização das fachadas, dos cartórios. Eu acho que a gente precisa ter essa sensação de pertencimento, essa força e essa união que somente uma marca forte, que é o próprio exercício da nossa atividade, poderá nos dar. Com relação a relacionamento com o poder público, a gente dioturnamente está tendo esse relacionamento, seja no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Executivo, em Brasília, até em Portugal. Esse ano, pela primeira vez, nós estivemos presentes, alguns colegas, no evento do ministro Gilmar Mendes, onde praticamente a cúpula toda do Executivo, do Legislativo e do Judiciário brasileiro estavam presentes, onde se decide o futuro do país. Essa é a grande verdade, né? Você tem os eventos acadêmicos lá na faculdade, mas os eventos paralelos, como aqui o bate-papo lá fora, no coffee break, no jantar, nos almoços, isso é que circulam, e o contato que a gente faz é um contato que não é para a gente pedir nada. Então, você pega, seja o político, seja o executivo, seja os empresários, desarmados, e nessa situação te abrem muitas portas. Então, a gente acha que é fundamental que tenhamos uma participação efetivamente institucional nesse evento lá de Portugal, e a partir do ano que vem, e isso foi aprovado no evento, na nossa reunião que estivemos aqui na terça-feira com os presidentes dos demais estados, né, o presidente dos registros de imóveis dos demais estados. Tokenização. Ontem vocês viram o que eu falei aqui na abertura, ontem, se não me engano, dizendo que a gente tem que assumir a responsabilidade, sim, de desenvolver projetos que sejam pertinentes à tecnologia, mas com essa segurança que só nós, registradores de imóveis, temos como implementá-las. Então, eu penso que está muito bem entregue nas mãos do Fernando, nas mãos do Sérgio Cupolillo, não é? O desenvolvimento de como será essa tokenização do registro de imóveis através do ONR. O operador está aí para poder nos dar o sustentáculo jurídico, esse sustentáculo da legitimidade, da legalidade, e o IRIB pode muito bem nos trazer a parte doutrinária de como é que isso vai funcionar, de como é que isso aí se encaixa dentro da legalidade, para não ficarmos, por exemplo, com lavagem de dinheiro, com risco de registros paralelos que tanto poderiam nos afetar, né? O Sintero, o próprio Sérgio Giacomino hoje já antecipou aqui que agora, a partir da nova lei, pode caminhar num rumo correto, mas a gente tem que estar atento, porque também não deixa de ser, ou era uma preocupação grande, ter mais um registro paralelo na mão do governo federal. Aí sim, como é que a gente vai dizer que não teria legitimidade, que sendo o próprio governo que detém esses dados? Então, hoje parece que eles vão ficar realmente com a parte de cadastro e deixar toda a parte jurídica conosco. Necessidade de avanços tecnológicos. Gente, hoje em dia não tem como fazermos nada na nossa vida que não seja com a tecnologia, abraçados na tecnologia. E o nosso, não é futuro não, nosso presente, nesse instante, nós devemos e precisamos estar cada vez mais conectados à tecnologia. Então, esse é o grande... a grande importância, a grande oportunidade, porque existe risco na tecnologia, não tenham dúvidas, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de conseguirmos atrair mais e mais atribuições para o registro de imóveis brasileiro. Muito obrigado. Perfeito, presidente Ari. Isso aqui, esses desafios não são números clausos, né? Temos muitos e muitos outros desafios exemplificativos. Muito bem. E aí, depois de ter feito toda a nossa matriz SWOT,
não é, identificando nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Foram reuniões bastante longas, que participaram membros do IRIB, RIB e UNR. Nós chegamos que nós temos pelo menos esses 5 grandes objetivos estratégicos, não é? Então, vou passar a palavra para o meu grande amigo, Dr. Baltazar, para que comente um pouquinho sobre esses objetivos. Obrigado, Juan. Obrigado, Ari. Então, a ideia desse planejamento, como foi a ideia partiu inicialmente do Juan, porque desde que eu fui eleito, enfim, os dois já vinham trabalhando juntos, Jordan, né, havia a ideia, como nós temos essa constelação de 3 entidades, né, o IRIB, historicamente, o RIB, que é uma associação, e o UNR, que tem uma existência legal, não tem como a gente fugir dessa constelação, né? Somos 3. Né? Então, e há em alguns pontos de sobreposição, né? Então, a gente tem 3 estruturas de comunicação social, por exemplo, né? A gente tem, muitas vezes nós somos chamados nessa interlocução com os órgãos públicos, o IRIB é intimado, mas a questão toca também no RIB, toca no NR. Hoje, o que a gente faz sempre? Quando a gente vai dar uma resposta para o CNJ, nós sentamos nós 3, conversamos com os colegas mais habilitados naquela área, né? Nós temos muitas cabeças brilhantes no nosso meio, então a ideia é que com isso nós possamos ter o melhor interlocutor conforme o nosso auditório e o nosso interesse, né? Então, o Ari, o Paulinho, né, que são nossos políticos natos, né, que têm essa habilidade, são ótimos interlocutores, né, para lidar no âmbito político, né. No NR, a questão agora da tokenização, está lá o Cupolilo, Fernando Nascimento, né, se é uma questão, agora tivemos um caso com o INCRA, né, então falamos com o Milton, falamos com a Moema, né, que são os colegas da região norte, que conhecem lá a problemática da região amazônica. Então a ideia, mas é sair dessa boa intenção de trabalhar junto, para que tenhamos realmente um plano, né? Por isso foi contratada a empresa. Então, nesse plano da gestão e da governança, a ideia é que se possa realmente evoluir para alguma forma de documento, de construção, que vincule também as entidades, né? A gente não pode ficar dependendo só da boa vontade ou da sorte de que as pessoas que estão momentaneamente ocupando essas posições, que serão em breve, né, ou em algum momento substituídas por outras, estejam de alguma forma vinculados. Então, a gente está nessa fase de amadurecer, né, qual é a melhor forma de instrumentalizar isso aí. Não será criando uma 4ª entidade e nem cobrando mais uma mensalidade, né, dos colegas. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, né? Mas a gente está pensando numa arquitetura que possa funcionar e que possa ter uma permanência, tá? O segundo ponto, né, o ponto da experiência do usuário, é a preocupação constante. A gente não pode também só ficar jogando louros, mas pensar que em muitos pontos a gente falha mesmo, né? E a experiência do nosso usuário, do cidadão que chega no nosso balcão, não é a melhor, né? Então, a gente tem que também ter um olhar crítico e perceber que nós temos que melhorar essa experiência. Estamos, claro, trabalhando muito para isso, né? Mas eu vou falar especificamente de casos que todos conhecem. Comunicação, né, é essencial. A Érica, a Ana vem fazendo, né, um trabalho excelente com as equipes aí da Prefácio, com a equipe da infografia, no caso do IRIB, né, mas a gente também pretende transformar isso em algo mais uniforme. Valor agregado e governança territorial também foi um ponto que foi bastante falado aqui, né? A importância da regularização fundiária, do impacto econômico disso, do quanto nós podemos aí contribuir com essas políticas públicas. E o 5º, uniformização e capacitação, que estão, de certo modo, ligados ao item 2, né? Porque uma grande queixa do nosso usuário é que ele tem experiências muito diferentes conforme o cartório, até mesmo às vezes na mesma cidade. Então, esses são os 5 grandes eixos. É um processo que está, como eu falei, em andamento, né? Se cogitou da gente apresentar aqui já algo, ou fazer um lançamento, enfim, mas a gente não quis fazer o lançamento antes da obra estar concluída, né? Vamos primeiro botar a placa e depois fazer o trabalho. Então, a gente está fazendo o contrário, né? Vamos concluir e aí, ao final, sim, teremos um plano de ação, metas determinadas, né? Toda aquela metodologia
própria do planejamento e vamos precisar depois da adesão também dos colegas, das entidades estaduais, para que isso se replique, para que isso chegue, para que não fique apenas, né, um planejamento no papel, enfiado na gaveta e que não se traduza de modo concreto na nossa atividade e na experiência dos nossos usuários. É isso. Obrigado, Juan. Excelente, doutor Baltazar. Eu, se fosse escolher um desses aqui, eu diria valor agregado. A gente precisa demonstrar o nosso valor. Nós somos extremamente importantes para a economia do país e às vezes não temos o valor reconhecido, né? Mas estamos nessa luta. O que queríamos trazer para vocês nesse primeiro momento é que estamos trabalhando para dar uma unicidade para as ações das 3 entidades, uma unicidade para a imagem do Registro de Imóveis do Brasil, e nesse planejamento a gente, como foi dito no vídeo, vamos estar com ações previstas aí para um curto, médio e longo espaço de tempo. Temos que apresentar aí também o que cada entidade tem feito ali também dentro da sua prerrogativa principal. Então eu não vou me alongar, vou passar novamente a palavra para o presidente Ari. Eu gostaria de chamar a Érica. Então chamamos para fazer a doutora Érica. Uma ação. Então. Obrigada. Vou logo esclarecendo para vocês, né? Eu me dou o direito de hoje estar um pouco diferente, porque eu sou amazonense. Então, vamos esclarecer, né? Eu não estou me apossando da cultura, embora todos possam fazer, tá? Posso pedir para... Obrigada. Bom, todos já sabem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB Paraná. Eu me formei em Manaus, tá? Tudo que vocês veem aqui ao redor tem memórias minhas de infância, né? Eu posso dizer que ali na esquina eu peguei um táxi para fazer minha primeira viagem, ali do outro lado eu passeava no cemitério, e por aí tem muitas memórias desta diretora com a cidade. Mas o que eu vim falar hoje para vocês, e eu não sou o protagonista dessa fala, mas eu estou aqui para entregar o protagonismo para vocês. Me considerem meramente uma interlocutora. O Registro de Imóveis do Brasil nasceu em 2019. Todos vocês sabem que o papel da nossa associação é o diálogo institucional e político e a construção dessa imagem do Registro de Imóveis do Brasil. Vejam, são 6 anos. E se vocês acompanharam todas essas histórias na mídia, nos sites, no YouTube, vocês vão perceber que o trabalho é gigantesco nesses 6 anos. O que nós tivemos nesse caminhar? Poucas associações, mesmo com empenho, tiveram. O projeto de padronização das associações, eu vou contar para vocês, eu estou vendo alguns amigos ali atrás, mas eu vou contar para vocês, ele não foi simples. Quando nós soltamos a ideia ano passado, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco apavorada. Por quê? Cada associação tem um perfil, algumas mais imponentes, algumas mais associativas, e esse trabalho ele aconteceu durante um ano, em alguns momentos que a gente teve que ser um pouco mais afetuoso, às vezes um pouco mais impositivo e às vezes ficar em silêncio. O que importa é que em um ano nós temos 13 estados que assumiram a marca Registro de Imóveis do Brasil, inclusive aqui no Amazonas, tá? Associado às marcas estaduais, nós tivemos as marcas individuais. Eu não sei só para ter uma ideia, quem aqui estava no evento de Brasília? Bastante, né? Então, no evento de Brasília, nós lançamos as marcas individuais. Quem ainda não solicitou, pode solicitar e ter a logo com o nome da sua circunscrição. Nós sabemos, calma, que aqui, por exemplo, no Amazonas e em parte do Brasil, as especialidades são conjuntas. E por isso não poderia utilizar uma marca específica e única para o seu cartório, tá? Disso eu sei, mas você pode solicitar, ir na papelaria, nos documentos oficiais em que são
competências do registro de imóveis utilizar a marca especial do serviço. Quem não tem ainda pode solicitar através do site, mandar a sua mensagem que eles montam a marca para você. Mas, independente da marca que a gente coloque, onde e como, nós temos que construir um registro de imóveis forte. E nesse 1 ano, acreditem, pode parecer que eu estou aqui falando, né? É uma coisa envolvente, ela vai falar dos cavalos, ela vai falar, né, do macaco, ela vai falar do pavão. Não. O que eu vou falar para vocês agora foi um estudo de 1 ano e meio. Essa minha função aqui enquanto diretora requer de mim que eu saiba o quê? Comunicar. E vocês sabem que comunicar não é só falar, né? Porque falar todo mundo fala. Comunicar, às vezes, é ficar em silêncio para ouvir o que vocês estão pensando, tá? Então, nesse 1 ano e meio, o que nós temos percebido? O Registro de Imóveis do Brasil, como associação nacional, lançou a ideia de nós quebrarmos esses estereótipos que o registro de imóveis possui, né? Nesse 1 ano e meio, nós transformamos associações estaduais em RIB. Eu não sei se vocês já se pegaram olhando o Instagram, eu vou citar o Instagram, mas tem outras mídias. Rola o Instagram e você começa a ver propaganda ou anúncios ou matérias sobre o RIB. E você se pergunta, mas onde isso está? Isso é no RIB Nacional? Isso é na associação? Isso aqui é algum cartório? Porque o projeto ganhou proporção geométrica. Não é só o registro de imóveis do Brasil que faz as mídias, que leva o registro de imóveis para a imprensa. As associações estaduais fazem, vocês fazem quando usam a marca, tá? O problema é o seguinte: o registro de imóveis do Brasil consegue, em determinada proporção, alcançar aquele público final, que são os usuários e o poder público. As associações estaduais conseguem alcançar em certa medida, mas, gente, vamos combinar. Fala para mim, o teu usuário, vou aqui abusar aqui do meu... O teu usuário que vai lá no teu balcão, você acha que ele conhece as ações e os projetos da tua associação estadual? Não. Quantas vezes vocês já chegaram no usuário final e falaram assim, o RIB, o registro de imóveis, quantas vezes o teu usuário conhece esses projetos? Não tem outro modo de nós alcançarmos esse público final, a não ser através de quem? De nós mesmos. Por quê? Eu disse isso na reunião de terça-feira. Se tira ONR, RI Digital, RIB, IRIB, o que nós todos somos? Registradores de imóveis. Nós somos o protagonista para que essa mensagem chegue no público final. É por isso que o projeto agora, que nós alcançamos as associações estaduais, e que, lógico, vamos continuar fortificando esse trabalho, ele passa agora para a mão dos registradores. Nós não vamos conseguir andar se vocês não assumirem, se nós não assumirmos esse protagonismo. E aí, lógico, o próximo passo é equipe e nós vamos alcançar a quebra desse estereótipo. Como que a gente pode fazer isso? Eu lembro de eu vindo para cá, para Manaus, vocês devem ter percebido, quem aqui veio de manhã, que pôde ver pela janela? Uma coisa que a gente faz muito quando vem para cá, e enquanto eu morava aqui, é não olhar pela janela. Quando você olha pela janela do avião, você vê a floresta. E eu vindo para cá dessa vez, que eu olhei aquela floresta, os rios gigantescos, né? Falei, como é que eu não via isso antes? Como é que eu não enxergava isso? Porque o que é comum a nós, nós não vemos. O que a gente vê todo dia, você não enxerga. É essencial
que a gente consiga entregar para o colega e para o nosso público aquilo que é do nosso dia a dia, mas que a gente esquece de ver. Eu vou contar para vocês uma história que envolve o nosso presidente Baltazar. É porque daí com a história vocês acordam, né? Eu estava em São Paulo, eu acho que em maio, num dia muito chateada, porque minha substituta estava sendo desligada da minha equipe, e vocês sabem, né? Percam os substitutos e a gente surta uns 2, 3 meses, não é? E eu estava assim, como que eu vou resolver isso, chateada? Por que eu escolhi o registro de imóveis? É muito cansativo. E encontrei quem no café da manhã? Baltazar. E eu falei, vou ouvir o Baltazar para ver se eu fico mais animada. E conversando com o Baltazar, eu falei, Baltazar, vocês sabem, ele já foi juiz, né? Por que você escolheu o registro de imóveis? E ele contou toda a trajetória e disse para mim, Érica, enquanto registrador, eu vejo de imediato o efeito e o benefício do meu trabalho. Quantos de nós já não deixaram de ir cedo para casa, porque você sabe que aquela pessoa precisa da transmissão daquele imóvel para que o pai que está no hospital possa doar para os filhos e ficar tranquilo? Quantos de nós? Quantos de nós já não se preocuparam com um projeto de regularização fundiária ou de loteamento de interesse social, porque sabe que aquilo é importante para o teu município? Quantos de nós? E outra coisa, quando a gente virou essa chave das associações estaduais, foi necessário que a gente encontrasse um ponto em comum em cada uma das associações para que o projeto ganhasse força. Então, assim, a ideia certamente foi do nosso presidente Ari. Eu tentei levantar a energia de todo mundo na reunião, mas esse sentimento já estava dentro das associações. Conosco não é diferente. Ou me diga uma coisa, vocês assistiram a palestra da registradora aqui do Amazonas, que vai, né, nas populações ribeirinhas. Gente, vamos combinar. Vocês acham que ela faz isso pela subsistência dela? É muito mais do que isso. O que é comum a todos nós é o nosso propósito. Isso está em cada um de vocês, está em mim na minha atividade. E é esse propósito que vai permitir que a gente leve a nossa marca para o nosso usuário final. Então veja, hoje, o que o RIB proporciona para a gente levar o nosso propósito ao usuário final? Nós temos vários projetos. A caravana da REURB, que está aqui a minha linda amiga Clícia, que está junto com o Eduardo e com a Ana Maia, levando para todo o Brasil. Nós temos o RIBcast, nós temos um Instagram com 35 mil seguidores, pasmem, 2.500.000 pessoas alcançadas pelo Instagram. Nós temos o site, o YouTube, o LinkedIn, mas nada disso chega ao usuário final se cada um de vocês não assumir o protagonismo. Não vai funcionar. É por isso que nós precisamos que vocês assumam essa responsabilidade. Que os projetos cheguem aos nossos usuários finais. Você precisa ser esse protagonista. E como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou levar esses propósitos ao meu usuário final? Mas quais propósitos? Cidadania, circulação de crédito, segurança. Esses propósitos precisam chegar ao usuário final. Como? Falando. Eu vi uma história esses dias comentando que entre 2 projetos, um ganhou efetividade porque aquela dupla tinha propósito. E isso é comum a todos nós. Como? Aí eu vou dar para vocês um presentaço hoje que todo mundo me pediu. Nós temos um manual da marca que está sendo lançado hoje para vocês com todos esses materiais que vocês viram no stand. A pasta, a caneca, o mousepad, o papel timbrado. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Vocês já viram a pasta dos cartórios? Que tem a logo e você pode colocar o nome do teu cartório? Vocês já viram a pasta holográfica?
Vocês estão muito dormindo, né? Mas olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo isso que vocês estão vendo aqui não é um envolvimento emocional. É um projeto. E ele não vai funcionar sem vocês. Sabe por quê? Eu encontrei no banheiro há pouco a registradora que veio, a dona Neuzinha, que veio no primeiro evento do IRIB. A dona Neuzinha está aqui ou já foi? Está aqui. Ela veio ao primeiro evento do IRIB. O primeiro. Quantos de vocês aqui... Olha que linda, né? Quantos de vocês já vieram aos encontros do IRIB? Vocês sabem quantos nós somos? Quase 3.700 pessoas. Quantos tem aqui? Talvez 300? E essas pessoas vêm reiteradamente ao evento do IRIB. E cadê o restante? O restante precisa ser contagiado por nós. Pelo colega de circunscrição, pelo colega do Estado. Cadê? Você está usando a cor azul, né? Os meus diretores sempre, e os meus presidentes dizem assim, olha, eu estou de azul, porque a Érica pediu, né? Cadê a sua logo? Cadê o seu PIN? Né? Usem com orgulho a nossa imagem. Então, se vocês quiserem baixar no celular de vocês, nós temos o QR Code do manual, que também vai estar no nosso site. Então, como eu disse para vocês, hoje eu não sou protagonista. São vocês. Nós precisamos identificar o que é comum a todos nós registradores. Eu já falei, nossos propósitos, que nosso presidente Juan tanto destacou aqui para vocês antes. Como, Érica, que a gente faz isso? O Registro de Imóveis do Brasil dá suporte a vocês para ostentar com segurança essa marca e esse propósito de uma mesma cor, azul, branco e amarelo. Porque afinal de contas, juntos somos o Registro de Imóveis do Brasil. Se te perguntassem agora o que é o Registro de Imóveis, o que você diria? É ele que garante a segurança das transações e de todo o mercado imobiliário. É o responsável por assegurar direitos básicos para as famílias. É quem ajuda a colocar os alimentos na mesa dos brasileiros. É quem contribui para a proteção do meio ambiente. É tudo isso, mas não é só isso. O Registro de Imóveis é cada um dos registradores do país. Está em cada escrevente à frente do balcão, pronto para atender as pessoas. Não é só um sistema de proteção para o mercado. É quem ajuda a mover a economia brasileira. Está em cada compra e venda, em cada navio que parte para exportação, em cada casa em que a família pode se reunir para um almoço de domingo. E está presente em cada cantinho do país, em cada ação do Registro de Imóveis do Brasil, das associações estaduais e dos cartórios. No diálogo com políticos para garantir a segurança da população, na promoção da regularização fundiária para pessoas em situação de vulnerabilidade, na distribuição de informações com credibilidade sobre o sistema imobiliário. E, acima de tudo, está presente em cada documento entregue, seja ele físico ou digital, em cada sonho realizado. Quanto mais estivermos unidos em torno de um propósito único, mais fortes seremos. Com uma imagem que represente a todos e fortaleça nosso papel como uma instituição séria e comprometida com o futuro. Afinal, somos um, do norte ao sul do país. Juntos seremos sempre mais fortes. Juntos somos o Registro de Imóveis do Brasil. Quem esteve presente na terça-feira na reunião do Registro de Imóveis do Brasil já conhece o que é a Real Price e já sabe o que nós estamos encaminhando. Eu e a nossa diretoria do Registro de Imóveis do Brasil entendemos que nós temos duas maneiras
de sustentar, de manter as entidades, através do próprio associado, recursos mensais, e que a gente paga a Noreg, paga a IRIB, paga as associações estaduais, enfim, tem uma série de compromissos e acaba que nunca tem uma entidade efetivamente forte, uma entidade que tenha recursos suficientes para fazer frente às nossas necessidades institucionais, jurídicas, de consultorias, enfim. Sempre que isso aconteceu no passado, a gente precisava dos colegas para estarem nos ajudando. E desde que eu entrei no RIB, já existia uma fonte de renda, que eram os editais, que nós vamos falar aqui agora, mas eu penso que serviços acessórios, serviços típicos, são os nossos serviços. Esses são indelegáveis, irrenunciáveis, e eu os entendo como cláusulas pétreas, ou seja, nós vamos morrer defendendo a titularidade do exercício desses direitos. Mas serviços acessórios podem e devem ser feitos por qualquer um ou por nós através de nossas associações. Então nós optamos que nossas associações pratiquem esses atos, esses serviços acessórios que geram monetização, geram renda, geram uma entidade forte, sem necessidade de que cada um de vocês contribua, não é? Então o RIB nacional hoje não depende da contribuição de nenhum de vocês. Nós temos já a condição de nos mantermos e de mantermos boa parte dos RIBs estaduais, aqueles que realmente conseguem produzir número de editais suficientes. E para não ficarmos só no jornal, que nós vamos falar um pouquinho deles, nós estamos fazendo uma parceria com a Real Price, uma empresa de avaliação digital. São N as oportunidades, só para vocês terem uma noção pequena. Nós já tivemos fazendo uma visita na Engeia, que é uma empresa estatal do governo que fica com os ativos que foram retomados de bancos, da Caixa Econômica Federal, enfim. Só para resumir, são 600 mil imóveis e eles precisam de avaliação. A avaliação física demora tempo, demanda tempo e demanda um custo muito maior do que uma avaliação digital. E a avaliação digital é plenamente possível, é regulamentada pelo CREA, regulamentada no Banco Central, e isso é considerado um ativo financeiro. E a Real Price é uma empresa que está há 20 anos no mercado fazendo isso, ela já tem essa expertise. Só que nós estamos aumentando a esteira de atos a serem praticados, entre os quais as informações que nós detemos e que são básicas, porque hoje eles fazem avaliação embasados no preço de oferta, que está disponível no site, está disponível nos jornais. Hoje é muito mais site, né? Antigamente é que tinha pequeno anúncio. E agora eles vão passar a ter acesso às informações das nossas transações. Então, são uma avaliação muito mais correta, muito mais assertiva e, inclusive, com avaliação, seja do município através do ITBI, no Imposto de Transmissão, seja do Estado através do ITCD e a causa-mortes. E ninguém vai abrir mão de nada, ou seja, essa nova empresa que está sendo constituída vai pagar pelas informações que vocês detêm no cartório, através de certidão, através de visualização de matrícula, e além disso, esse serviço que nós vamos estar praticando, vendendo esse serviço para o mercado financeiro, para os órgãos públicos, para essas instituições que demandam avaliação de imóveis, num preço muito mais barato do que seria uma avaliação feita pelo profissional fisicamente, mas que vai gerar mais uma fonte de renda para o nosso registro de imóveis do Brasil. Diálogo político, eu já andei falando para vocês há pouco, não é? Acompanhamento de projetos no Congresso, visita ao CNJ, o Eduardo deu uma saidinha, mas ele já agendou esse mês ainda uma visita ao gabinete do ministro Fachin, Fórum de Direito Imobiliário, que foi o Fórum de Portugal, e eu só não disse para vocês, porque me passou despercebido, mas na abertura do evento, em Portugal,
toda a cúpula do judiciário brasileiro, dos empresários, do executivo, o ministro Gilmar Mendes abrindo, o primeiro palestrante falou de cartório, e que não tinha nada a ver com a palestra dele. Então vejam bem a necessidade que a gente tem de estar nesses fóruns, nesses encontros, até mesmo para nos defender. E ele falou de uma maneira equivocada, por total desconhecimento da prática dos atos, dizendo que tinha que fazer um inventário da mãe e que pediram a ele, embora de forma digital, que fizesse uma procuração para ele mesmo. Na realidade, era um termo de inventariante. Mas, quer dizer, num evento que não tinha nada a ver com cartório, nós éramos citados, aí logo depois, em seguida, veio o relator do projeto da reforma administrativa no Congresso Nacional, e aí, como não podia deixar de falar, não, porque nós temos que ter uma atenção com os cartórios, enfim, levantar a bola, todo mundo bate. A sorte é que nós ficamos, através do Eduardo, conhecendo esse relator da reforma administrativa, e, em princípio, não existe ou não existia nada em relação aos cartórios, porque tem muita gente que nos confunde como órgãos públicos e que estaríamos nessa reforma administrativa. Mas como a bola foi levantada, a gente tem que estar atento, porque de repente alguém coloca alguma vírgulazinha lá, como se fôssemos, membros, digamos assim, do poder público. Contato com demais associações, isso a gente tem feito diuturnamente. Tem um outro projeto que eu só vou antecipar para vocês, junto com o protesto e junto com títulos e documentos, que é um negócio que, se sair, nós vamos ficar maior do que o Serasa, entendeu? Mas deixa estar mais bem encaminhado e desenvolver realmente toda a esteira de ideias que, antes de qualquer coisa, por óbvio, nós vamos expor isso para as diretorias e tem que ter a aprovação das respectivas diretorias. Integração com as seccionais estaduais é o que a gente já está fazendo. A Érica falou aqui, nós temos 13 já utilizando a marca Registro de Imóveis do Brasil, mas a gente precisa das 27. E agora, tendo já uma fonte de renda estável e recursos em caixa, mesmo depois de pago todos os compromissos que a gente tinha, eu acho que nós temos condição, o Registro de Imóveis do Brasil, de ajudar aqueles estados que não têm como se manterem para poder ter uma associação de registradores de imóveis. Então, isso é um projeto para esse restante do meu mandato. Houve na terça-feira praticamente a unanimidade, porque não houve ninguém que levantasse contra a reeleição da nossa diretoria. Então, eu acredito que eu vou ficar mais 2 anos, então serão 2 anos e meio para a gente implementar essas outras ideias tão necessárias para que a gente continue desenvolvendo a defesa das nossas prerrogativas. Seminário Brasil e Alemanha, isso aqui é muito importante, gente. O Eduardo, lá em Santa Catarina, ele criou esse seminário pelo relacionamento dele, ele é descendente de alemães, e é um seminário acadêmico. Isso já foi feito 1 ano na Alemanha, 1 ano aqui no Brasil. Se não me engano, já é a 3ª vez que isso acontece, e esse ano vai ser na Alemanha. A cúpula não, mas boa parte do CNJ estará presente, o ministro Mauro Campbell, aliás, até mandou, nós temos uma dificuldade de relacionamento com ele, não é isso, o Baltazar? Porque ele é muito arredio, ele, de certa forma, eu não sei, nós já tentamos de todas as formas chegar para conversar republicanamente, para poder ter algum diálogo, e é sempre afastado. Mas nesse caso específico, ele já pediu para fazer as reservas em nome dele, em nome da esposa, e estará presente lá na Alemanha. Então, é uma forma, às vezes, de indiretamente a gente conseguir ter um acesso maior, porque, queira ou não, o CNJ legisla hoje, acima até mesmo do próprio legislativo. Hoje nós dependemos totalmente do CNJ. Uma vírgula do CNJ numa resolução pode modificar completamente
as nossas atribuições e a maneira como a gente trabalha. Criamos a Diretoria de Defesa de Prerrogativas, que está muito bem entregue nas mãos da Ana Karina, Cadê a Ana? Saiu? Como é que chama o nosso vice lá de São Paulo? Tem hora que some... O Marine, exatamente. Então, é só para que vocês tenham ideia, já tem vários colegas. E outra coisa, a defesa de prerrogativas não é que o RIB nacional vai lá defender o colega no Estado. Ele vai propiciar meios, soluções, cópias de petições, de decisões que a gente já tem do Brasil inteiro para que esse colega possa se defender, a não ser que seja uma coisa de repercussão nacional e que isso aí possa implicar para outros colegas, aí sim o RIB nacional vai estar fazendo essa defesa de prerrogativas, mas lá no Estado ou lá, como eu gosto de dizer, na paróquia dele. Mas normalmente nós vamos ajudar o advogado local, não é isso, Ana? Nos nossos editais, só para vocês terem uma ideia, que é a nossa fonte primaz de renda. Nós tivemos no ano de 2024, depois que eu entrei, no primeiro semestre, eu estou comparando o primeiro semestre de 24 com o primeiro semestre de 25, 123 mil publicações, 130 mil em 2025, editais de leilão, que nós também temos cadernos, está criando um jornal efetivo. Então, eram 210 leilões no ano de 2024, já estamos com 600 editais de leilões. Vamos desenvolver agora a possibilidade de que prefeituras publiquem seus editais nos nossos jornais, prefeituras de todo o Brasil, porque o jornal é nacional. Então, a gente quer expandir esse jornal, é uma fonte de renda muito importante para o registrador de imóveis, digo institucionalmente, mas que acaba refletindo no próprio registrador de imóveis. Notificações de alienação fiduciária eram 16 mil até maio de 25. De maio de 25, a partir do momento que nós passamos a fazer os editais individualizados por nome e CPF, até um questionamento, mas em razão da LGPD e até mesmo por decisões do CNJ em relação aos editais de protesto, a gente teve que começar a fazer individual. Então, nós já aumentamos de 16 mil para 23 mil editais nos últimos 3 meses, um aumento de 37%. Estamos lançando hoje, se vocês entrarem aí no site, o novo diário, a nova configuração do diário registral, com artigos, com notas, com a maneira, o passo a passo para você fazer o edital. A gente ainda tem um potencial muito grande para desenvolver em cima dos editais com os próprios colegas. Porque entre você fazer a publicação num jornal, num diário local, físico, ainda que digital, o nosso preço é muito mais barato e o que a parte paga, porque na realidade a gente repassa esse custo para a parte. Esse dinheiro é 100% empregado para as nossas ações institucionais. Então, é importante a gente defender a publicação no nosso diário registral. Estatística, eu já conversei com o Juan, já pedi ao Kese, que é o chefe do nosso jurídico, para que faça um memorando de operações com o ONR para que a gente possa buscar as informações anonimizadas das DOIs, porque hoje a concentração está tudo lá no ONR, para que a gente possa fazer as estatísticas que são fundamentais para a nossa atividade. Quantos imóveis foram vendidos até R$200 mil, que é a primeira faixa do Minha Casa Minha Vida em São Paulo, na Bahia, no Brasil inteiro, aqui no Amazonas, quantos imóveis de classe média, Então, gente, nós precisamos desenvolver e vamos desenvolver essas estatísticas, porque hoje, antes, alguns colegas, já existia estatística no RIB, mas era por disponibilidade de alguns colegas enviarem esses dados. Hoje, como está tudo concentrado no ONR, nós vamos operacionalizar isso de forma a buscar esses dados lá no ONR. Segmentação das informações e geração de notícias para a imprensa nacional e local, ou seja,
Essas estatísticas fazem com que sejamos acessados pela grande mídia através dessas nossas estatísticas. A caravana da REURB, que também foi um grande gol, acho que é das poucas coisas que nos dão mídia e mídia positiva, não é? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas nós já fizemos aqui no Amazonas essa semana, já foi feito em Santa Catarina, no Paraná, se não me engano, Rondônia. Então, a gente quer desenvolver e levar essa caravana para o próximo ano, pelo menos mais 3 ou 4 estados. E aqui uma parte social importante, gente, fomentar as doações para a lei do esporte, para os conselhos da criança e adolescente e dos idosos. O que é isso? Não é doação. Nós não estamos tirando no nosso bolso, nós estamos simplesmente destinando de um valor que, por exemplo, você tenha 100 mil reais para pagar de imposto de renda ao longo do ano de 25, não é? Você pode destinar até 6%. Então seriam 6 mil reais que você vai destinar para essas entidades. Nós vamos, de certa forma, contabilizar isso, publicar, só para vocês terem ideia. Minas Gerais, começamos a fazer isso há uns 5 anos atrás, nós já doamos, em relação ao ano de 24, 3 milhões de reais. E olha que são poucos colegas. Se for verdadeiro aquele fato que publicaram, que os cartórios pagaram de imposto de renda no ano de 2024 3 bilhões de reais, seriam 180 milhões de reais que nós poderíamos estar destinando e para projetos sociais importantes, inclusive um projeto Elas, que é encabeçado pela Moema, aqui no norte do Brasil, lá na Ilha do Marajó, para atender meninas completamente desamparadas, necessitadas de um rumo, de um caminho, não é? E que nós temos plena condição de destinar. Nós não estamos tirando do bolso, nem estamos doando nada para quem quer que seja, mas estamos destinando aquilo que nós pagamos de imposto de renda para projetos que a gente sabe que vão dar retorno efetivamente para a sociedade. Vou passar agora a palavra para o Juan e vou voltar seu tempo. Juan, ali está 7 minutos, mas você pode considerar pelo menos 17. Aqui nós temos as ações do IRIB. Doutor Baltazar, quer iniciar? E aí a gente conclui com as do ONR, para seguir a ordem do slide. Muito bem. Então, ações do IRIB, tem o passador aí, né? Eu vou ser muito rápido, não vou falar de cada uma, né? Mas nesses primeiros meses aí, a gente contratou uma nova empresa de comunicação, né, que estava assim, uma coisa mais caseira. Criamos algumas diretorias nominativas, de qualidade, de REURB, de atuação institucional. Reorganizamos a CPRI, né, que é a nossa comissão do pensamento. Essa é muito importante, a Comissão do Pensamento Registral Imobiliário, porque ela é ligada justamente à principal vocação do IRIB. Eu gosto de ver o IRIB como, lá nos Estados Unidos tem muito o que eles chamam de think tank, né, o tanque do pensamento, né, aquelas instituições assim que são de pesquisa, de publicação, e essa é a nossa vocação, né? Hoje nós temos o RIB, que faz a parte associativa, o NR, a tecnológica, e o IRIB, que, como diz o Ivan, é o local dos nerds, né, dos estudiosos, né, do pessoal de óculos grosso, né? Então a gente sabe que essa é a nossa vocação, é isso que a gente quer, e do ponto de vista político, qual é a importância disso e por que a CPRI é importante e as nossas publicações são importantes? Porque nós temos que fazer também uma doutrina de qualidade, né? O direito imobiliário não pode ser um direito que prescinda do conhecimento, da experiência e da pesquisa dos registradores. Então, a gente tem aí os colegas que fazem mestrado, doutorado, que são professores, que publicam, que estão na academia. Esse também é um foro de interlocução importante para nós, né? Porque se a doutrina toda, a doutrina forte, não for produzida também por nós, né, nós não teremos como sustentar esse debate político, né, nessa interlocução. A reorganização do IRIB Responde, né, o IRIB Responde era até pouco, as respostas eram revisadas essencialmente pelo Dr. João Batista Galhardo, que merece, aliás, toda a nossa homenagem, né, o pai do Flaviano Galhardo. E
que heroicamente ali fazia essa revisão. A gente agregou, né, dentro da ideia também da nossa chapa, de algo mais nacional, né? Então hoje nós temos colegas do Paraná, o Germano do Paraná, a Flávia do Rio Grande do Sul, como revisores também do IRIB Responde, além do Andrade, né, que também é de São Paulo. Fizemos o convênio com a Jusprev, agora teremos na sequência o painel, né, a respeito desse convênio tão importante. Destinamos publicações antigas e temos algumas ações em curso, né? O planejamento já foi falado, queremos produzir um novo site, né? Isso demora, por isso não deu tempo para fazer o lançamento aqui como pretendíamos. Um novo sistema de gestão de associados. Nesse ponto também tem algo importante. Eu, particularmente, tenho a ideia de que o IRIB é a casa do registrador de imóveis, né? Mas que o IRIB também deve ser um ambiente de debate do direito imobiliário com as demais categorias. Então, a gente quer ter mais assinantes, mais advogados, mais magistrados, mais servidores, mais promotores, né, para que essas pessoas também tenham esse diálogo conosco, conheçam nossa produção, venham aos nossos encontros, né, assim a gente vai ter mais riqueza e não ficamos também aqui só nós, como eu disse, né, nos louvando, nos achando maravilhosos e evitando a crítica daqueles que interagem conosco. Eu acredito que ela é importante, né, que nós devemos também ser esse ambiente de debate. Nessa ideia ainda, a gente pretende muito em breve ter as nossas publicações, que têm tanta qualidade, veiculadas também em canais como Amazon, Estante Virtual, né, para que o nosso produto possa chegar a mais usuários. Por questões burocráticas, contábeis, ainda isso não se conseguiu, mas o Pascolati e eu estamos trabalhando, né, e a nossa equipe, para resolver logo isso aí. Então, em grandes linhas é isso, né? Esse encontro, o fato de trazer esse encontro para Manaus, né, foi um desafio grande, a gente discutiu muito, foi uma aposta. Eu agora já posso dizer, não quis falar na abertura, né, mas agora já dá para dizer que foi uma aposta vencedora, né? Tivemos um público excelente. Quero crer também que a qualidade das palestras, né, pelo que eu ouvi dos comentários, todos gostaram. Então, estou assim muito feliz, muito realizado, né, de termos feito essa aposta nessa região tão bonita e tão peculiar do Brasil. Já agradeço aqui a todos os colegas que se dispuseram a comparecer e a brilhantar esse evento. Então, assim, a gente tem trabalhado com alegria, né? Na abertura eu contei uma história com a minha mulher, agora eu vou contar uma da minha filha, Helena, mais velha, o Juan conhece bem. Helena é uma constitucionalista, tem 14 anos, mas só aceita ordens com adequada fundamentação. Então, ela disse assim: pai, quanto é que tu ganha para trabalhar nesse IRIB? E eu disse: eu não ganho nada, minha filha. Então por que tu vai? E eu vou, Érica, por causa da missão. Eu trabalho porque eu acredito. Muito obrigado. Bom, temos visto o grande trabalho feito pelo presidente Ari, pelo presidente Baltazar. E uma questão de ordem antes de iniciar a palestra. Essa palestra ela tem 3 módulos. Módulo 3 horas, módulo 1 hora e módulo 20 minutos. Eu gostaria que levantassem a mão quem quer a módulo 3 horas. O 2. Módulo 1 hora. Módulo 20 minutos. Eu achei que vocês iam dizer isso. Então, já que vocês me deram essa oportunidade de ter 20 minutos com vocês, eu vou pedir o pessoal da técnica para eu, pelo menos, respeitar os 20 minutos, colocar aqui para a gente rodar de novo o reloginho em 20 minutos. Enquanto eles fazem isso, antes de mais nada, antes de nós apresentarmos os projetos aqui do NR, eu queria fazer uma homenagem, um agradecimento a todos os colegas que têm contribuído com o NR. Temos aqui o doutor Fernando Nascimento, nosso vice-presidente, Paulo Henrique, a Moema, que faz parte das diretorias nominativas, a Ana, que teve que sair, que também faz parte das diretorias nominativas. Estavam aqui com a gente a Raquel, a Roberta, o Fernando Pupo, não conseguiram vir, mas trabalham muito também o Flaviano, o Ricardo Martins, do Acre. Então, assim, pelo menos
de colegas nossos efetivamente engajados, trabalhando e produzindo no NR, eu diria que deve ser de uns 25 a 30 colegas efetivamente que estão botando mão na massa. Além dos 300 e tantos, 290, 280, 290 colaboradores do NR, colaboradores muito competentes. E isso para que a gente possa aqui avançar um pouquinho nesses nossos projetos, não é? No módulo 20 minutos, só eu vou poder passar pelos projetos, explicar um pouquinho em que estágio eles estão, mas não maiores aprofundamentos. Quem já viu, a gente já teve um momento anterior a oportunidade de falar que o NR ele tem 3 grandes pilares aqui na atual gestão. O primeiro deles é que nós queremos integrar todas as serventias de registro de imóveis ao sistema. Uma corrente é tão forte quanto o elo mais fraco que a compõe. Então, para nós, cada cartório dos 3.600 e tantos que o quiz mencionou, para nós são importantes. O segundo grande pilar do ONR é o desenvolvimento efetivo do registro eletrônico de imóveis. Nós passarmos da era do papel, mesmo que digitalizado, para uma era de dados. E o terceiro grande pilar é que a gente consiga desenvolver a usabilidade das nossas plataformas para que sejam mais amigáveis possíveis aos nossos usuários. Então vamos lá, o que o NR tem feito em relação ao primeiro grande pilar? Até vimos as colegas mencionando a questão do PID, não é? Então, o Programa de Integração Digital, PID 2023, 2024, 2025, já foram investidos aqui 42 milhões de reais, 25 ainda está em andamento. A entrega será de 7.804 equipamentos com 1.526 serventias atendidas em equipamentos, prestações de serviços e programas. Também auxiliando na integração, uma inteligência digital, auxiliando os colegas na extração dos dados do indicador real e indicador pessoal. Essa ferramenta IARI está disponível lá no site do RI Digital, já está sendo utilizada por 713 cartórios, já teve 522 mil matrículas importadas e com uma acurácia de 99,9%. A ferramenta está muito boa. Conecta é um módulo através dos quais todos os cartórios vão interagir com o NR num sistema único, num ambiente único. Então, quando precisarem abrir chamados, se comunicar com o NR, vão utilizar o Conecta. Ele já está sendo implementado, iniciamos com aqueles estados e acredito que ali no período de 2 ou 3 meses, todos os estados estarão integrados ao sistema Conecta, através do qual também poderão abrir os chamados para atendimento, etc. Segundo pilar é o nosso registro eletrônico de imóveis. Tá? Então, mais ou menos como é que ele se configura? Nós vamos ter um primeiro módulo chamado cadastro, que na realidade ele é um módulo que ajuda a controlar os demais módulos, né? Então é um gerenciador dos demais módulos. Já iniciamos o desenvolvimento dele. O segundo grande módulo, que é muito associado ao terceiro, é a leitura da matrícula para a extração da situação jurídica consolidada do imóvel e, consequentemente, a expedição da certidão da situação jurídica consolidada. Esse é o terceiro módulo que fazem parte da fase 1. A fase 2 está sendo estruturarmos as matrículas, dimensionarmos quais são os dados da nossa matrícula eletrônica, bem como a formatação, a modelagem de todos os negócios jurídicos, como é que eles vão interagir de forma eletrônica para dar o resultado. Então, por exemplo, na hora que eu faço uma compra e venda, para saber que A transferiu para B e B é o novo proprietário, tudo isso vai ser de forma automatizada. E, finalmente, nós pretendemos também que esses dados, além do arquivo nos próprios cartórios, eles vão para a rede blockchain como forma de um arquivamento virtual também.
Então, esse é o nosso segundo grande pilar, é o registro de imóveis eletrônico, e nós temos aquelas estimativas ali, mais ou menos, de andamento de desenvolvimento, não é uma mera ideia. Então, nós estamos ali, a fase 1 com 59,4% avançando, e a fase 2 em torno de 26,8%. Então, a ideia é que nós consigamos integrar até dezembro de 2026 tudo, e mais ou menos a consolidação da situação jurídica e certidão agora em dezembro de 2025. Isso não veio da nossa cabeça, isso primeiro está na recomendação 14 do CNJ, e para que nós pudéssemos avançar, foram feitas várias reuniões com vários colegas, com várias empresas e equipes técnicas, para que nós pudéssemos evoluir com esse projeto. Como foi dito já pelo Dr. Fernando, ontem, nós estamos com um projeto junto com o Banco Central, no sentido de desenvolver a questão da interação do token, da rede blockchain, do registro de imóveis com a rede blockchain do Banco Central. E o que faltou dizer ontem foi, nós, num trabalho conjunto com colegas que gostam de trabalhar com essa, ou entendem um pouco dessa situação da tokenização, notadamente o Caleb, a Loruane, o Dr. Fernando, o Cupolilo, se elaborou um texto que consideramos apropriado, encaminhamos ao CNJ, dizendo em última instância, quem tem que regular tokenização relativas a imóveis são os registradores de imóveis, ONR, eventualmente CNJ. E estamos com um acordo de cooperação técnica firmado, para ser firmado com o Banco Central. Terceiro grande pilar, então, agora as nossas plataformas, não é? Então, o RI digital e o ofício eletrônico, a gente precisa lembrar que eles vieram, Cleomar, de onde é que eles vieram? Com essas plataformas? O SAEC veio de onde? Veio da Arisp, não é? E foi uma grande inovação, uma grande plataforma, uma grande melhoria entregue ao público, só que começou a ser desenvolvido lá em 2007, 2008. Hoje, passado ali 17 anos, é uma tecnologia antiga e que precisa ser modernizada. Então, nós estamos trabalhando com a reescrita, com a melhoria das plataformas e numa tecnologia atual. Mesmo assim, o RI digital e o ofício eletrônico são as plataformas que hoje nós utilizamos, receberam entre 2024 e 2025 já 349 melhorias para a utilização pelos usuários, poder público, poder privado. Tivemos que entregar a comunicação de transações às prefeituras, que é aquele envio da DOI que vocês encaminham ao NR, para que a gente disponibilize as prefeituras, para que elas atualizem seus bancos de dados cadastrais, para que as execuções fiscais sejam devidamente direcionadas contra o atual proprietário. Isso aí já foi entregue, o Paulinho ajudou muito a desenvolver isso aí. 100% entregue em agosto. Certidão automatizada. Quem é que usa aqui a certidão automatizada? Ó, puxão de orelha para quem não levantou a mão. Vamos lá de novo. Então, ao contrário, quem é que não usa a certidão automatizada? Então, gente, entre em contato com as suas empresas de informática, conversem com o NR. O Juliano está pé da vida com a empresa de informática dele. Converse com o NR e vamos emitir a certidão automatizada. Vocês conseguem emitir inteiro o teor sem ter que botar o dedo no computador. Termos de quitação, as instituições financeiras agora conseguem mandar através do RCDR, Repositório Confiável de Documentos Eletrônicos, as citações de forma eletrônica vinculadas às procurações. Então, o registrador de imóveis vai poder agora ter uma facilidade, e as instituições financeiras também, com as quitações. A APP também está disponibilizado, 100% entregue.
CENIB, tivemos alguns probleminhas também de ordem técnica, também justificando. A própria CENIB, ela já vinha sendo desenvolvida desde 2018. Estava com alguns problemas de desenvolvimento, e quando da migração, que foram migrados ali mais de 200 milhões de dados, que envolvia em torno de 2 milhões de indisponibilidades, deu um probleminha que, felizmente, conseguimos ali contornar. E protocolo, vai ter um novo sistema de protocolo eletrônico, com procedimentos administrativos, com facilitação na forma de pagamento e acompanhamento, tanto pelo registrador imobiliário quanto para o usuário. Isso aí está previsto para ser entregue em meados do ano que vem, vai ser uma grande entrega, e atualmente nós consideramos que está 27% já evoluído. Pesquisa prévia nacional. A pesquisa prévia, ela só era disponibilizada para aqueles estados que tinham 100% dos cartórios com seus dados no NR. Moral da história, apesar de nós termos 90% dos nossos dados no NR, uma quantia muito reduzida era disponibilizada. Então, nós invertemos um pouco a lógica, e nós estamos disponibilizando todos os dados que estiverem no NR para pesquisa prévia. O usuário vai poder consultar no Brasil inteiro ou por estado, sabendo que alguns cartórios ainda não têm seus dados totalmente no sistema. A atualização dos XMLs, tanto para as instituições financeiras quanto para escrituras públicas. Nós estamos no aguardo, já foi encaminhada para o CNJ uma minuta para orientação ao registrador imobiliário de processamento dos arquivos estruturados, tentando diminuir um pouco a burocracia para que realmente haja uma agilidade com esses documentos em dados estruturados. Certidão automatizada do agro, colega Naime, junto com o colega Julian, para o pessoal que trabalha com agro, o que isso busca? Os pedidos de certidão do agro vêm normalmente com definição de data de safra, né, ou data do custeio, e o tipo de produto que está sendo dado em garantia. E às vezes chega um número muito grande de pedidos com essas especificações, o que determina que a gente faça uma busca pormenorizada. Isso toma tempo. Então, com esse arquivo XML, o próprio pedido da certidão chega com os quesitos, a ideia é que seja lido pelos sistemas e que isso gere certidões automáticas, diminuindo o trabalho para os colegas que trabalham com o agro. CIP, Sistema de Pagamento Eletrônico, está dividido em dois grandes módulos: o CIP E-Commerce, que é aquele utilizado pelo RI Digital, esse aí está pronto, disponibilizado, e o CIP Balcão, que é aquela maquininha que agora... em outubro, né, vai estar disponibilizada para todos os registradores de imóveis do Brasil, e já está em piloto no estado de São Paulo. Tá? Então, também uma melhoria com integração do sistema de pagamento aos sistemas dos cartórios, com baixas automáticas, melhor tecnologia e custo reduzido também. Outubro de 2025. Mapa do Registro de Imóveis do Brasil, muito trabalho daqui para frente. Provimento 195 exigiu que a gente avançasse bastante nos desenvolvimentos. Temos uma equipe muito competente, dia e noite, trabalhando para podermos entregar o mapa para utilização por todos os colegas registradores. Temos a pesquisa, aquela pesquisa nacional que nós mencionávamos, já está disponibilizada ali para o poder público dentro do SERP, né? Então, eles, poder público dentro do SERP, já estão fazendo essa pesquisa nacional de bens. Módulo Constrição, que vai substituir o penhor online, 100% pronto, também aguardando a edição de um provimento por parte do CNJ para ser liberada. Vai funcionar dentro do SERP também com melhorias de usabilidade. A verbação da CDA, praticamente pronta. A ideia é que ali em outubro, novembro de 2025, a gente consiga entregar a verbação de certidões de dívidas ativas também de forma automatizada.
E o SERP, ele vai ir avançando com outras integrações. Educa RI, para quem pede, o NR não disponibiliza manuais, não disponibiliza vídeos, tutoriais. Sim, nós disponibilizamos. Nós temos ali pelo menos 18 aulas disponíveis e já foi contratada uma empresa, me prometeram, inclusive eu cobrei, são 60 novas aulas até dezembro de 2025. Portal estatístico. Iniciamos de forma modesta, mas já está ali também no site do NR, as estatísticas, pelo menos, dos serviços realizados pelo RI Digital. Então, mostrando ali o volume de serviços que o RI Digital tem prestado. Temos avançado também com a comunicação e marketing, para aqueles que dizem, mas o NR não se comunica. Sim, nós nos comunicamos. Público diferenciado quando é o público interno, externo. Temos avançado também com a questão da imprensa nacional. Então, comunicação para a gente também é muito importante. Aqui alguns números. Temos tido, em função de todo esse trabalho, temos tido várias certificações, né? Então, por exemplo, bom, enfim, todas essas certificações, Great Place to Work também. De nosso departamento jurídico, criamos um departamento jurídico interno porque temos que responder uma série de demandas diárias por parte do CNJ e cada um dos tribunais estaduais. Então, temos ali um departamento jurídico, além da assessoria externa contratada, que é o Dr. Kese e um outro escritório, temos o interno, que é o que acaba trabalhando o dia a dia. E com isso, nós também avançamos na participação, dando sugestões com algumas minutas de provimento. Às vezes não saem 100% como nós gostaríamos que saíssem, mas a gente tem tentado sempre atuar pró-registrador de imóveis. Aqueles sites que se passam por sites de registradores de imóveis, nós acionamos o MPF para que para que tome as devidas providências. O MPF já notificou boa parte desses sites para que se manifestem na sua forma de atuação. Temos participado também do Fórum de Desenvolvimento Imobiliário, junto com o IRIB e o RIB. Temos buscado uma integração com o notariado. Estamos avançando numa plataforma que vai integrar o e-notariado com o RI Digital, a fim de que os documentos transitem de forma automática e os pagamentos também sejam automáticos, bem como o XML das escrituras públicas. Alguns acordos de cooperação técnica, notadamente com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MGI, INCRA, como tem 1 minuto e 21 segundos, esses acordos de cooperação técnica buscam exatamente contemplar o que se falava hoje em relação à integração entre registro imobiliário e cadastro. Fizemos reuniões com os colegas e também com os tribunais de justiça. Temos buscado dar assessoramento para a utilização das nossas plataformas, tanto para os colegas quanto para os tribunais de justiça, buscando aproximação com as corregedorias, com o CNJ, logicamente também. E aqui, concluindo, nós temos serviços prestados em 2024, 21.508,026 serviços que são onde há pagamento de emolumentos. Lembrando, a utilização do NR é gratuita, 21 milhões, né, de serviços com pagamento de emolumentos e 307.957 ao poder público e inteiramente gratuitos, que é o com que a NR contribui para a sociedade. Então, 20 minutos. Então, eu agradeço a possibilidade de poder estar apresentando o NR.